Olá, alunos! Prepare o material porque está na hora da aula! Aula de interpretação textual. Olá, alunos! Hoje nós vamos iniciar nossa aula de interpretação textual falando sobre o livro Medo, Histórias de Terror. Vamos abrir lá na página 156 e fazer as atividades antes da leitura. 1. O texto que você vai ler na página seguinte é a resenha de um livro cuja capa você pode ver a seguir. A. O que está sendo apresentado na capa do livro? B. Que sensações a capa desse livro desperta em você? Explique. C. Que tipo de história você imagina que será apresentada nesse livro? D. Como a imagem da capa se relaciona com o título do livro? Agora vamos fazer a leitura da página 157. Livro para crianças reúne contos clássicos do suspense, de Heloísa Prieto, com colaboração para a Folha, publicado dia 26/4/2014, à 00h01. Abrir a primeira página de um bom conto de terror é como deixar que uma mão imaginária saia de dentro do livro e prenda sua cabeça até a última frase da história. O Gato Preto, do escritor norte-americano Edgar Allan Poe, e O Lobo, do francês Guy de Maupassant, por exemplo, são clássicos do suspense. A antologia Medo, Histórias de Terror apresenta tantos contos excelentes que fica muito difícil dizer qual é o melhor. A Noite no Castelo Mal-Assombrado, Uma Múmia Encantadora, A Morte Disfarçada com uma Máscara. A cada história é como se ouvíssemos uma voz diferente, como um eco vindo de outros tempos e lugares. As frases longas e o jeito de falar de outro século não impedem o leitor de envolver-se nas histórias. Pelo contrário, criam uma atmosfera de maior mistério e nos dão a impressão de uma viagem no tempo. Afinal, o maior de todos os mistérios é o poder fantástico que a literatura tem de conduzir nossa imaginação para lugares jamais visitados na realidade. Aventure-se! Diversão garantida! Heloísa Prieto é autora de livros de mistérios, como A Loira do Banheiro e A Cidade dos Deitados. Esse texto foi retirado do site da Folha e é uma resenha explicando o assunto que aborda esse livro de Heloísa Prieto para a Folha de São Paulo, na seção da Folhinha, que é para as crianças. Agora vamos para as atividades. Agora vocês vão fazer as atividades de interpretação textual das páginas 158, 159 e 160. Página 158. 1. Após ler a resenha, o que você havia imaginado sobre o livro se confirmou? Comente com os colegas. Você vai mandar um áudio no grupo da nossa turma. 2. Você se interessou em ler o livro Medo, Histórias de Terror? Por quê?
também é para enviar o áudio no grupo. 3. Quem é a autora da resenha? Qual atividade profissional dela foi citada? 4. Qual é a importância de apresentar uma atividade profissional da resenhista, considerando o tipo de livro resenhado? Atribuir um caráter literário e poético ao texto, pois a resenhista também é escritora, ou atribuir mais credibilidade aos comentários apresentados, pois a resenhista também escreve o mesmo tipo de livro. 5. Contorne a imagem que representa onde essa resenha foi publicada. Ali nós temos a imagem de um computador, jornal e uma revista. 6. A quem o livro Medo, Histórias de Terror é destinado? Como você identificou isso? Página 159. 7. Sobre a resenha lida, marque V para as afirmações verdadeiras e F para as falsas. Resume as principais partes do livro. Apresenta comentários positivos sobre o livro. Apresenta comentários negativos sobre o livro. Analisa todas as partes do livro. Visa convencer o leitor a ler a obra. Visa convencer o leitor a desistir da leitura da obra. 8. Releia o primeiro parágrafo da resenha. Abrir a primeira página de um bom conto de terror é como deixar que uma mão imaginária saia de dentro do livro e prenda sua cabeça até a última frase da história. A. Marque um X na imagem que ilustra a descrição sobre o efeito das histórias de terror no leitor. B. Segundo a resenhista, esse efeito das histórias de terror é positivo ou negativo? E C. Você concorda com essa opinião da resenhista? Justifique. Página 160. 9. Releia o trecho da resenha. O Gato Preto, do escritor norte-americano Edgar Allan Poe, e O Lobo, do francês Guy de Maupassant, por exemplo, são clássicos do suspense. A imagem da capa do livro se relaciona com qual dos clássicos de suspense citados na resenha? O Gato Preto ou o Lobo? 10. Na resenha, que argumento a autora empregou para defender e valorizar a linguagem do livro? 11. Releia os trechos a seguir e observe os adjetivos destacados. A. A antologia Medo, Histórias de Terror apresenta tantos contos excelentes que fica muito difícil dizer qual é o melhor. O adjetivo destacado é excelentes. B. Afinal, o maior de todos os mistérios é o poder fantástico que a literatura tem de conduzir nossa imaginação para lugares jamais visitados na realidade. Adjetivo destacado, fantástico. C. Diversão garantida. Adjetivo destacado, garantida. Marque um X na alternativa correta sobre o uso desses adjetivos. Os adjetivos permitem visualizar as histórias do livro ou os adjetivos reforçam os comentários positivos sobre o livro. 12. A resenhista finaliza a resenha com um parágrafo. Aventure-se, diversão garantida. A. Qual é o modo da forma verbal em destaque? O verbo em destaque é aventure-se. Em qual modo ele está? E B. Ao empregar essa forma verbal, a resenhista convida o leitor a compartilhar com outras pessoas a leitura do livro ou convida o leitor a se entregar à leitura do livro. Atenção, não se esqueça de mandar a foto. Agora é com vocês. Se tiver alguma dúvida, me chame no particular. E até a próxima aula!